Elton Mayo, junto com a General Electric, realizaram o experimento de Hawthorne para medir na fábrica o quanto a iluminação afetava a eficiência do trabalhador. Para isso, eles separaram a fábrica em dois grupos, uma com iluminação constante e a outra com uma iluminação que variava, ela aumentava e diminuía conforme o tempo. Quando a iluminação era fraca, a produção era em ritmo desacelerado. Quando a luz aumentava, a produção também acelerava, e isso ocorreu diversas vezes. Luz fraca diminuía, luz forte aumentava a produção. Com isso, a General Electric deu o estudo como finalizado. Para ela estava ótimo porque ela ia vender luz para todo mundo, dizendo que a operação iria aumentar. Mas Elton Mayo não estava feliz com o resultado e decidiu aumentar o estudo em não variar mais a luz e testar de novo os grupos separados. Mas dessa vez, mesmo com a luz não variando, a produção continuou variando em diminuir e acelerar ao longo do tempo. Mas então, o que raios afetava a produção? Elton Mayo ficou com essa cara. Depois de muito pensar, nosso querido Elton Mayo descobriu que Taylor e Fayol possuíam teorias furadas e que não era o fator físico que afetava a eficiência, mas sim o fator psicológico do trabalhador. Então a General Electric decidiu retirar o patrocínio, já que a luz não afetava a produção. Só que o experimento continuou e ele foi dividido em 4 fases. A primeira fase foi a fase da sala de luz, que foi a que nós já visualizamos anteriormente. A segunda fase foi chamada de sala dos relés ou sala das mulheres, onde ele dividiu 2 grupos de mulheres em uma sala separada das demais. Nessa fase, a ideia era melhorar as condições de trabalho desse grupo em específico. Esse estudo foi dividido em 12 períodos. O primeiro período foi o controle. O segundo período, ele separou as funcionárias. No terceiro, ele separou o pagamento. A produção era individual. No quarto, descanso de 5 minutos na manhã e na tarde. O quinto período, ele teve descanso de 10 minutos. E foi aí que as coisas começaram a ficar malucas. No sexto período, ele deu 3 descansos de 5 minutos. No sétimo, ele voltou para 10 minutos os descansos. Já no oitavo, ele diminuiu 30 minutos da escala de trabalho. No nono, diminuiu mais 30 e a produção ficou igual. Já no décimo, ele voltou ao horário normal de trabalho. No 11º, eles não trabalhavam mais aos sábados. A produção aumentou. No último período, ele retornou às condições do terceiro, somente com salário baseado na produção individual. E aí a produção foi recorde. Com essa variação de aumenta, diminui, nosso amigo Elton Mayo ficou maluco de vez e de novo ele pensou: o que raios está acontecendo nessa fábrica? Foi aí que ele decidiu conversar com elas e descobriu que elas gostavam do cafezinho dos intervalos, elas não tinham um supervisor bravo cobrando elas e o mais importante, elas se divertiam participando daquele experimento. Depois disso, ele decidiu passar para a fase 3. Vou entrevistar a fábrica toda e entender o que esses caras pensam. Ele entrevistou cerca de 20 mil trabalhadores ao longo do tempo. Com isso, ele descobriu algumas coisas. Primeiro, que existia uma organização informal entre os trabalhadores, onde eles próprios comandavam. Segundo, que havia uma lealdade muito forte entre esses operários. E terceiro, que havia uma união contra qualquer ameaça. Seja ela um chefe muito duro, ou até mesmo uma mudança na meta, aumentando uma escala de trabalho.
Com isso, definiu-se um grupo muito forte entre os trabalhadores, que Elton Mayo decidiu estudar mais a fundo. Partindo então para a quarta fase do experimento, onde ele separou novamente os trabalhadores em uma sala só de homem, para entender essa organização informal. Nessa parte do estudo, ele descobriu alguns artifícios, alguns vícios de trabalho que esses operários possuíam, para que eles pudessem manter a operação sempre homogênea e não tivesse quebra da meta, quebra da produção ou despontasse muito, acusando que alguém estivesse de corpo mole. Eles tinham esses vícios para tudo ficar dentro dos conformes como a organização informal desejava. Como o pagamento era feito com base na produção total do grupo, uma vez que eles atingissem o volume, o número que eles julgavam como o ideal, eles paravam de produzir ou até reduziam o seu ritmo de trabalho. Então toda a sobra daquilo eles deixavam para outro dia. Assim eles não precisavam trabalhar tanto, eles economizavam esforço com isso. Sempre que um operário despontasse ou produzisse mais do que o ritmo do grupo, ele sofria punições sociais dentro da própria fábrica. Como, por exemplo, o nosso amigo Flick, do Vida de Inseto. Desculpe. Ah, é o Flick. Desculpas. Por favor, me desculpe, foi sem querer. Precisada? Flake, o que está fazendo? Ah, isto é a minha nova invenção para colher grãos. Não será preciso pegar um por um, dá para cortar tudo de uma vez. Flake, não temos tempo para isso. Exatamente. Nunca temos tempo de pegar comida para nós porque passamos o verão inteiro fazendo a colheita para oferenda. Mas minha invenção vai acelerar a produção. Ah, e uma outra invenção? E eu tenho uma coisa para você também. Já que vai ser a rainha, pode controlar a produção com isto. Doutora Flora, com licença. É muito interessante. É só um pedaço de capim e uma gota de orvalho, não é? Flake, pá. Não é. Na verdade, é um telescópio. Eu gostei bastante. Oi, princesa. Você está tão linda hoje. E eu nem preciso de um telescópio para ver isso. Está bem, escute. A princesa não pode perder tempo. Quer mesmo nos ajudar? Então largue isso aí, volte para a fila e colhe os grãos como uma formiga. Como uma formiga. Por favor, Flick, rápido. Desculpe, eu só queria ajudar. Ceifadora. Ora, fazemos a colheita assim desde que eu era uma larvinha. Como já citado, isso deixava cômodo para os trabalhadores, evitando que eles fizessem esforços desnecessários uma vez que a produção já tivesse sido atingida. Mas depois dessas 4 fases, qual foi a conclusão de tudo isso? Que os trabalhadores eles eram diretamente afetados pelas condições de trabalho, pelo cafezinho, união, o chefe, a organização informal, a lealdade deles e principalmente a felicidade do trabalhador dentro da fábrica. Concluiu-se então que os grupos informais, as recompensas que eles possuíam e a própria preocupação que os chefes, os supervisores possuíam com relação ao empregado dentro desse estudo, que sim afetavam diretamente a produção. Então o homem não era mais visto como uma máquina dentro da operação. Ele possuía e era afetado pelas suas emoções dentro da indústria. Ele era afetado pelas suas condições psicológicas de trabalho. Mas nem tudo são flores. Esse experimento ele recebeu muitas críticas. Primeiro por conta do romantismo, em trazer o trabalhador com todo esse sentimento, toda essa influência que o psicológico dele trazia na produção. Segundo, porque foi excluído do experimento a parte que não envolve o trabalhador. Quebra de uma máquina, quebra de um caminhão de fornecimento de material, por falta de matéria-prima, uma série de fatores que vão além do trabalhador. E terceiro, porque o experimento foi todo baseado na observação,
sem qualquer metodologia científica. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre relações humanas do Elton Maio. Espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.